Não, não. Quer falar alguma coisa antes? A gente acaba. Não, eu vou falar antes. Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. Iniciamos hoje nosso primeiro dia de comunicação do clube, né? Especificamente a partir da representação de ontem. Escolhemos o dia de hoje, já o dia de treino e de atividades no campo, para convidá-los aqui para esse novo ciclo, um ciclo que eu espero que seja um bom ano para o clube e trabalharemos para isso. Falar primeiro breves palavras, dando uma noção geral do que estamos planejando para 2022 e abrir para as perguntas na sequência. A primeira colocação que eu queria fazer é, por óbvio, uma mudança dos planos para 2022 em relação aos últimos anos que vem acontecendo com o clube, em razão do nosso descenso à Série B e a redução de 5 competições que víamos jogando habitualmente para agora 4 competições, já que a gente não terá mais a Copa Sul-Americana, que é uma competição que a gente participou nos últimos 4 anos. Com a redução do número de competições e também somando a isso o fato de entrarmos na Copa do Brasil apenas na terceira fase, a nossa decisão já para o planejamento 2022 é não trabalhar mais com 2 grupos diferentes, o grupo do time principal e o grupo do time sub-23 ou de transição, como a gente se acostumou a falar. Né? Passaremos em janeiro, durante o mês de janeiro, por um período de unificação dos projetos e a partir do começo de fevereiro tendo um único grupo trabalhando sob a liderança do treinador Guto Ferreira e da sua comissão técnica. Portanto, de forma específica no ano de 2022, em razão das circunstâncias financeiras que tem de redução do faturamento do clube e em razão também da queda do número de competições que vamos participar, nós optamos por unificar o projeto do 23 com o time principal, sob o comando de Guto Ferreira. O nosso treinador do 23, Bruno Lopes, passa a ocupar o cargo de auxiliar permanente da casa, cargo que até o segundo semestre do ano passado era ocupado por Claudinho Prates, e estava vago desde então, agora passa a ser ocupado por Bruno Lopes. E, portanto, essa é a primeira grande decisão para ajuste de planejamento, tanto sob o ponto de vista financeiro, como também com o objetivo de ajustar a realidade do número de competições e de jogos que teremos. Um tema importante também sobre planejamento de elenco, né? A gente tem hoje todos os atletas que têm contrato com o clube se reapresentaram, excetuando-se apenas Rodalega e Luiz Otávio, que pediram, em razão de compromissos e dificuldades pessoais, de temas pessoais que precisavam resolver. Luiz Otávio solicitou uma ampliação de 3 dias do seu período de recesso para questões pessoais e foi autorizado, e Rodalega, por também precisar resolver problemas na Colômbia, temas pessoais dele, por 5 dias. Portanto, Luiz Otávio se representa ao clube na sexta-feira e Rodalega na segunda-feira. E aí integram completamente o elenco dos jogadores que têm contrato com o clube. Todos os jogadores que têm contrato com o clube seguirão trabalhando conosco e todos também temos disponibilidade, interesse em sempre conversar com o mercado, com outros clubes, para fazer negócios, para fazer liberações a partir dos contratos que temos. Né? Portanto, nós não temos ainda nenhuma definição específica sobre negociação, saídas e chegadas de atletas, além daquelas que já foram divulgadas anteriormente a essa nossa conversa. Bom, dito isso, essa questão geral, eu queria abrir aqui as perguntas e vou desenvolvendo os temas a partir das perguntas de todos. Mas só pedir para quem for perguntando pergunta aqui de Alexandre, ele começa, eles vão fazendo a fila, perguntando isso aí, tá bom? Obrigado. Presidente Alexandre do Info Bahia, boa tarde. Tem uma série de dúvidas, eu vou deixar os meus colegas fazerem as outras, mas a principal nesse momento é Rossi, que se despediu do clube, mas o clube oficialmente não divulgou qual a situação do atleta, tem ou teria uma cláusula de renovação. Qual a situação atual? Rossi teve uma cláusula de renovação automática no contrato dele. Ele informou ao clube que não desejava mais seguir em 2022. Nós estamos avaliando essa situação sob o ponto de vista jurídico, mas uma coisa que eu posso adiantar é que só queremos que esteja com o clube, no clube em 2022 o atleta que quiser estar. Para nós, há uma situação que é inegociável em 2022. É que o elenco seja formado por jogadores de personalidade diferente, características diferentes, potenciais diferentes, idades diferentes, mas tem uma coisa que precisa unir todos esses jogadores, que é a vontade de estar aqui.
só estará aqui quem quiser estar aqui, independente das questões econômicas, contratuais, independente de qualquer coisa. A gente tem que ter um elenco com características muito diferentes e complementares para disputar um campeonato super difícil, que é a nossa prioridade em 2022, que é o campeonato de acesso à Série B, para retornarmos à Série A. E a gente entende que as características diferentes vão dar um bom resultado a partir de uma união muito clara, que é a união em favor do Bahia e com atletas que queiram estar aqui. Presidente, boa tarde. Você falou no ano passado que até o fim de 2021 ia acertar algumas dívidas aí que você tinha com os jogadores. Eu queria que você contasse ao torcedor como é que está essa situação, se essa sua promessa foi cumprida, saber também como está a situação dos funcionários do clube, se eles estão recebendo em dia, e com esses cortes, com todo esse reajuste aí orçamentário, em 2022 o Bahia vai ter condição de não dar essa dor de cabeça tanto para jogador como para funcionário? Bom, Luiz, primeiro é uma coisa importante que se diga, né? O Bahia está com salário em dia, tanto de funcionário quanto de atleta. A gente tem salários... Licença, eu soube que dezembro está em falta 13º e algumas premiações. Não, vamos lá. Primeiro que premiação de quê? De queda para a Série B? Então, assim... Mas o Bahia teve algumas premiações durante o ano. Vamos lá. Você pode até explicar melhor, o torcedor está te vendo. Claro. Então, primeira coisa, né? Salários estão em dia, salvo o 13º de 2021. E em relação a 6 atletas que tínhamos negociações referentes ao ano passado, é óbvio que esses valores precisam ser renegociados, né? Nós perdemos 10 milhões simplesmente pelo fato de termos caído para a Série B já em dezembro. E quem caiu foi o clube e foram os atletas que estavam jogando. Então essa responsabilidade é compartilhada com todos. O Bahia vai seguir com um compromisso, uma postura de tratar claramente as suas dificuldades financeiras com absoluta transparência. Então tudo que a gente disser é verdadeiro sob o ponto de vista da realidade financeira e da nossa comunicação. Eu peço encarecidamente que entre os festivais de fake news que rolam pela internet e o que o presidente disser, eu peço que cada um acredite no que a gente disser. Se não quiser acreditar, eu não posso fazer nada, né? Então, assim, nós continuamos devendo valores referentes a 2020, da suspensão da pandemia, a 6 atletas, e vamos renegociar isso com cada um, entendendo que a realidade que foi projetada para 2021 ela não foi alcançada, que foi a permanência na Série A. Se todos nós caímos, o clube e cada jogador, inclusive os jogadores a quem devemos, cada um tem que responder também por uma nova renegociação, por uma nova realidade do clube, que não afete, de certa forma, nossa seriedade e nosso planejamento financeiro. Então, dito isso, o que eu posso dizer é que em relação a funcionários do clube e a jogadores, todos os salários estão em dia hoje. Nesse momento estão todos em dia, exceto o 13º de 2021. E esses 6 jogadores de 2020, que temos uma dívida que é normal dentro da realidade do futebol financeiro pós-pandemia. E diante desse reajuste, de todos esses cortes que estão havendo, dá para assegurar que vai ser um 2022 sem salários atrasados? A gente pode assegurar que o que a gente está planejando financeiramente é algo dentro da realidade que o clube vai ter de orçamento em 2022. O que nós estamos planejando para 2022 é algo que cabe dentro da nossa realidade. O que a gente vai precisar fazer são adequações dentro de cada desafio que aparecer em 2022, sejam notícias positivas, como, por exemplo, vender atletas e receber valores que não estavam previstos, por exemplo, de venda de atleta, ou seja, notícias negativas de déficit de receita, de resultado fora do planejamento. O que nós estamos fazendo é um planejamento e uma folha salarial coerente com orçamentos que estamos projetando para 2022. Guilherme, boa tarde. Desde o dia 10 de dezembro, um dia após a queda do Bahia para a Série B, o Bahia está sem diretor de futebol. Como é que estão as buscas por esse profissional? Qual o perfil que vocês estão procurando? Por que ainda não foi feita essa contratação, já que já vai completar quase um mês, o time já se representa hoje com 4 contratações, e nesse período, quem está tocando as contratações, quem está indicando os jogadores e fazendo as negociações? Bom, primeiro que o Bahia já não teve diretor de futebol em 2021. Nós optamos por um outro modelo, que era um gerente de futebol e um executivo de futebol responsável pela relação com o mercado. Desde o dia 10, portanto, há apenas 25 dias, incluindo Natal e Ano Novo nesse meio do caminho, nós estamos buscando a reposição de 1 ou 2 profissionais que venham para absorver essas demandas. Entendemos que é uma decisão muito estratégica para o clube. Conversamos com vários candidatos a esse posto ou a essas
a essas funções aqui no clube e ainda não concluímos pelo nome que a gente entende como ideal. Vamos contratar no tempo que a gente entender como necessário para escolher uma boa pessoa. Sem que isso demore muito, mas sem que isso signifique um apressamento desnecessário. Então, enquanto essa pessoa não chega, ou essas pessoas não chegam, todo o departamento de futebol do clube está mobilizado, inclusive para as contratações. O Bahia, há muito tempo, pelo menos desde que eu assumi como presidente, não contrata ou deixa de contratar em função da opinião de uma ou de duas pessoas. Todas as discussões aqui são sempre compartilhadas e colegiadas e seguem sendo assim, naturalmente, nesse momento, sem a presença de um executivo de futebol ou de um gerente de futebol. Enquanto essas pessoas não estiverem aqui, nós seguimos trabalhando com o departamento de análise de desempenho, com a comissão técnica muito conhecedora da Série B, é o que eu costumo dizer, nós temos uma comissão técnica nível Série A, que conhece muito a Série B e que teve por 4 vezes a subida para a Série A. E essa comissão técnica está participando ativamente das escolhas, das contratações, junto com o nosso departamento de análise de desempenho e junto com o nosso departamento de futebol, que nunca foi e nunca será centrado em uma única e exclusiva pessoa. Presidente, eu queria que você detalhasse um pouco mais como tem sido essa busca por reforços, porque desde a queda para a Série B de dezembro, o Bahia anunciou 4 nomes, e dentro desse período de readequação, né, orçamentária, nomes poucos conhecidos do torcedor. Como é que tem sido essa busca, o perfil, para ter um ano tranquilo? A gente anunciou nomes que são conhecidos pelo torcedor que acompanha a Série B, né? Eu diria que são nomes com características próximas do que a gente está buscando em relação ao perfil do elenco. Jogadores que, primeiro, que queiram estar aqui e que entendam que o Bahia é um ponto alto na sua carreira, isso é muito importante. Jogadores que queiram fazer do Bahia uma nova história na sua carreira ou queiram até o Bahia como passagem, e isso é legítimo, mas queiram fazer uma boa história enquanto estiverem aqui no Bahia. Essas são as características, lógico, somado a todas as outras características técnicas, táticas, de postura física, de imposição física e uma série de outras coisas que a Série B nos impõe. Eu repito, nós temos uma comissão técnica que é muito tarimbada e muito experimentada na Série B. Isso é muito importante para análise de perfil de contratação. É o treinador Guto Ferreira que está definindo sozinho as contratações? Não, não é. É junto com o departamento de análise de desempenho do clube, e eu posso dizer, por exemplo, que 2 dessas 4 contratações que nós fizemos, nós já tentávamos fazer desde o ano passado, mesmo estando na Série A. Presidente, boa tarde. Em outubro, você falou sobre a situação de Lucas, e que Lucas, quando saísse do Bahia, teria uma saída do tamanho do que foi a passagem dele do Bahia. E até hoje, Lucas foi afastado de treinamento, não ficou na reta final do Brasileiro. Até hoje não foi falado. Eu gostaria que você falasse da situação de Lucas e da de Cleison também, que como a galera é de rede social, mudou a foto do perfil e colocou lá que é jogador do Bahia. Bom, primeiro sobre Cleison, é um jogador que tem contrato com o clube, nós estamos aguardando a finalização do inquérito. O fato é público, é notório, eu não vou me aprofundar sobre o fato, nós não temos conhecimento detalhado sobre o fato, estamos esperando a conclusão do inquérito para analisar a situação do atleta, inclusive os seus impactos do contrato que ele tem com o clube. Antes disso, nós não vamos tomar nenhuma decisão sem conhecimento de causa, é o que a gente tem sempre feito, com muita cautela, como qualquer tema sensível merece. Sobre Lucas, a gente concluiu o contrato dele no final de dezembro, é um jogador que teve uma história importante no clube e a forma de saída dele foi combinada entre Bahia e ele, nós estamos cumprindo exatamente como foi combinado, entendendo que todo ciclo que começa também se encerra e esse encerramento foi feito da melhor forma possível, conjuntamente e reciprocamente combinados. Assim. Boa tarde, Meritani. 2 perguntas em uma. Uma ainda referente a um gancho que você deixou aí sobre Rossi. Você falou do lado jurídico, mas o Bahia tem um contrato com ele, pelo que a gente sabe, até o final do ano, não é isso? Não. Não tem esse contrato? Não, nós tínhamos uma opção de renovação, uma renovação automática. Correto. Que era prevista no contrato que se encerrou no final de 2022, e esse contrato renova-se automaticamente se atingir determinadas metas que foram atingidas. A partir do momento em que há o interesse em renovação de uma das partes, ela é automática para as duas. Se as duas se manifestarem que não têm interesse em renovar, esse contrato não é renovado e o jogador passa a não fazer mais parte do clube, inclusive sem contrato. Não existe contrato com ele hoje. O que existe é uma cláusula de renovação automática que nesse momento não aconteceu, nós estamos avaliando isso juridicamente, mas repito, eu não falei só juridicamente, eu falei também e até principalmente do lado anímico.
Tem uma coisa que para nós vai ser decisiva em 2022 e eu vou ressaltar isso. É que nós devemos cobrar de que quem entra em campo queira entrar em campo com a camisa do Bahia. Isso vai ser determinante. Isso vai ser determinante. Isso está acima de qualquer questão econômica, qualquer questão contratual, jurídica, qualquer coisa. Isso está sendo determinante para nós. A minha pergunta era em cima do prejuízo que o Bahia poderia ter em função de se houvesse essa renovação automática, o que o Bahia poderia receber durante esse período de um ano do contrato renovado do atleta. Mas você já explicou ainda que não houve. Hoje não existe contrato em vigor entre Bahia e Rossi. Tudo bem. Agora, as situações de Douglas, goleiro, e de Marco Antônio. Os jogadores ficam no clube. Como é que fica essa situação? Aí eu vou responder da forma como eu abri aqui, né? Todo jogador que tem contrato com o clube fica no clube, né? Estão aqui hoje, né? Salvo, como eu falei, Rodalega e Luiz Otávio. Todos os jogadores que têm contrato estão no clube, estão integrados e estão descendo agora, nesse momento, para treinar. Isso é uma decisão de política de formação de elenco combinada com a decisão jurídica, né? Que nós temos vínculos. No mercado, nós estamos, lógico, conversando, porque a gente sabe que tem atletas, primeiro, que não atendem a um perfil técnico que a gente quer para o elenco de Série B, a gente sabe disso mesmo, tendo contrato com o clube, esses atletas a gente está partindo para conversa com outros clubes, estamos sendo procurado ou procurando clubes com os quais temos parcerias para tentar, digamos assim, fazer negociação, fazer empréstimo ou rescisão desses atletas, né? Outros atletas também estão sendo observados para compor o novo elenco em 2022, são as contratações que ainda virão. Então, assim, esse é um mecanismo que é absolutamente normal num momento como esse do futebol. Nós estamos fazendo com toda a cautela, porque se eu disser aqui que tem jogador A, B ou C disponível no mercado para ser negociado, imediatamente o valor que ele tem de mercado vai cair, né? O interesse de uma negociação melhor para o clube vai cair. Então, vocês nunca vão me ouvir falar que o jogador A, B ou C está disponível para ser negociado no mercado. Não existe isso. Porque mesmo que haja, e há, de fato, por decisão técnica, e não estou dizendo que é o caso desses dois, a gente não vai divulgar isso, porque isso são temas que dizem respeito à estratégia de negociação. Presidente, boa tarde. Costa Filho, TV Bahia. A gente sabe que a Série B do ano que vem, a Série B desse ano, dessa temporada, vai ser uma Série B difícil. São 6 campeões brasileiros, com o Criciúma, campeão da Copa do Brasil, 7. Qual o planejamento que o Bahia tem traçado para retornar à Série A em 2023? Vai ser aquele mesmo esquema dos blocos de jogos em que se esquematiza uma pontuação dentro daqueles blocos para tentar voltar à Série A? E uma outra pergunta é sobre o time feminino do Bahia. Qual que é a previsão do Bahia para o time feminino desse ano? Bom, sobre a questão de bloco, até eu acho que é uma coisa secundária, né? Uma coisa mais relacionada à premiação dos atletas a partir das metas. Eu acho que tem uma coisa que prescinde isso, que antecede isso, é como nós estamos montando a estratégia de elenco dentro da composição financeira da realidade do clube. A gente já apresentou ao Conselho Deliberativo um orçamento previsto para 2022 e dentro dele cabe um investimento em folha de futebol entre R$1,5 milhão e R$2 milhões por mês. Essa é a nossa folha, nosso intervalo de folha previsto. Por que entre R$1,5 milhão e R$2 milhões? Porque isso varia ao longo do ano. Isso varia a depender do momento, do mês, do ano. Agora, por exemplo, nossa folha está ainda acima disso, porque nós temos atletas que não deverão continuar no clube, porque deverão ser negociados com outros clubes ou ter rescisão. Isso aí há uma tendência de queda e depois uma tendência de subida novamente. Então, mais uma média entre R$1,5 milhão e R$2 milhões, que é uma folha que a gente entende que dá para montar um time competitivo. Agora, o financeiro não vai ser tudo. A gente tem que errar cada vez menos, eu já falei isso anteriormente, a gente tem que diminuir muito nossa margem de erro e apostar em jogadores que, primeiro, tenham características de Série B, perfil de Série B e, sobretudo, que queiram ficar no Bahia com a vontade, com o empenho necessário para enfrentar uma Série B tão difícil quanto essa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho confiança pela permanência de Couto Ferreira e da comissão técnica, pela estrutura que o clube oferece, pelo tamanho que nós temos da torcida, de tudo que a gente é capaz de fazer jogando dentro da Fonte Nova e da estratégia que vamos montar para jogar fora da Fonte Nova, que a gente vai ter um ano de 2022, que é um ano de temporada mais curta. O campeonato termina no começo de novembro por conta de Copa do Mundo, mas eu tenho segurança de tudo que a gente vem trabalhando e eu prometi uma coisa, que esse ano eu vou falar menos sobre o futuro e vou fazer mais. Então eu não quero aqui ficar traçando muitos temas de planejamento, mas de tudo que a gente tem feito aqui, está me dando muita confiança e animação que vai ser uma temporada positiva e a gente vai conseguir trazer para o torcedor a alegria de volta que a gente ficou devendo e tirou do torcedor em 2021. Sobre o time feminino, nós tomamos essa decisão, né, de
a contratação de novos atletas e dar sequência aos contratos já existentes até o retorno das competições. Quando se aproximar do retorno da competição do Campeonato Brasileiro lá em maio, a gente volta a contratar e montar o elenco. Presidente, boa tarde. Queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre... Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais sobre o planejamento da equipe para 2022. O time de transição vai acabar, é isso? Boa pergunta essa. O time de transição acaba como projeto isolado e ele se unifica, né? E sua pergunta é muito boa, porque é uma coisa que cabe um detalhamento maior. A gente vai trabalhar entre 30 e 32 atletas no elenco principal, e uma parte desses 30 a 32, por que 30 a 32? Porque vai depender um pouco, principalmente se nós vamos trabalhar com 4 goleiros ou com 3 goleiros, vai depender um pouco de como o treinador Guto Ferreira vai escolher o modelo de jogo para ver se, por exemplo, quantos volantes teremos disponíveis ou quantos meias teremos disponíveis, mas entre 30 e 32 atletas no time principal, sendo que entre 6 e 8 devem ser originários do que seria o time de transição. Portanto, a gente tira um proveito muito grande. Hoje teve jogo-treino aqui, a gente está fazendo um jogo-treino por semana. A gente tem os primeiros jogos, uma coisa importante também, desdobramento da sua pergunta. Os primeiros jogos do Campeonato Baiano, os 2 primeiros jogos do Campeonato Baiano, serão comandados pelo treinador Bruno e serão, em sua maioria, o time que vai a campo será, em sua maioria, ainda originário do projeto de transição. E aí o torcedor pergunta por que nós vamos começar o Campeonato Baiano jogando em grande parte, com o elenco que viria do time de transição, por um motivo específico. Eles estão treinando desde o começo de dezembro. Eu não posso pegar um jogador que está indo a campo agora, pela primeira vez no ano, e colocar para participar de uma partida inteira no dia 15 de janeiro. Não é compatível com o planejamento, inclusive de pré-temporada e de projeção de planejamento físico ao longo do ano. Portanto, esse projeto do time de transição ele vai sendo unificado durante o mês de janeiro, com o Bruno comandando os 2 primeiros jogos do Campeonato Baiano. No primeiro jogo da Copa do Nordeste, Guto já assume, e aí já vai o time mais próximo do nosso time titular, do time principal, e a partir daí a gente dá sequência com o Guto comandando as 2 competições, né? Isso a gente vai levar desse jeito, e Bruno passa a ser o auxiliar definitivo do clube. Mas voltando à questão do elenco, entre 30 e 32 atletas, sendo que 6 a 8 originários desse projeto de time de transição e os demais que já estavam no ano passado ou novos contratados. Lembrando que nós temos uma janela de inscrição, que é a novidade do Campeonato Brasileiro desse ano, que se abre apenas a partir do dia 19. Portanto, jogadores novos não poderiam jogar no dia 15, já na primeira partida. Boa tarde, presidente. Queria saber ainda sobre a questão de movimentação de mercado. A gente já teve mais de 10 saídas do Bahia confirmadas pelo próprio clube e 4 reforços chegaram. Queria saber se a partir de agora o Bahia deve ser um pouco mais agressivo no mercado, se tem uma meta de quantos jogadores ainda devem chegar como reforços ou se boa parte desse saldo vai ser compensado realmente com o time de transição. Bom, a gente não vai falar muito, por enquanto, em reforços nesse momento, apesar de ter, sim, algumas conversas em avanço, porque nós temos um elenco hoje que é maior do que o elenco que nós precisamos ter para o ano de 2022. Nós temos um elenco que, se você for contabilizar, quem tem contrato atual com o clube, que está descendo para treinar hoje, mais Luiz Otávio e Rodalega, que não estão aqui, e até antes me pergunto sobre Marco Antônio, que está aqui no clube, não sei nem se está ainda, mas não vai descer para o treino, está com conjuntivite, né, foi medicado e retornou para a residência. Deve estar retornando aí, mas ele não estará presente aqui no treino, mas esteve presente aqui no clube. Então, todos esses que estão disponíveis com contrato, mais os que a gente vai trazer do projeto do Transição, já dá uma quantidade de jogadores maior do que aquela que a gente projeta para 2022. Então, o primeiro movimento é um movimento de adequação do elenco atual. E nós vamos ter muita cautela. Vamos ter muita cautela porque a gente, primeiro, só pode registrar jogador a partir do dia 19, temos uma segunda janela de contratação lá em abril também, após os campeonatos estaduais, e a gente vai ter que errar muito pouco, muito menos do que temos errado, para que a gente consiga fazer um ano competitivo. Então, estamos olhando o mercado, tem conversa sobre contratação, sim, nesse momento, mas hoje o nosso objetivo principal é ajustar, primeiro, o tamanho atual do elenco, com algumas saídas que estão em conversa e precisarão ser feitas para adequar questões orçamentárias e também de posicionamento do clube, de posições do clube. Tem posição de campo que a gente tem 4, 5 atletas disponíveis, a gente precisa adequar isso. A partir disso, a gente vai com toda a cautela
e com todo o cuidado para novas contratações. Mas, repito, sim, não será surpresa se daqui a alguns dias aparecer uma nova contratação, para que eu não fique depois de incoerente se a gente anunciar alguma nova contratação. Mas não é hoje o nosso movimento central. Nosso movimento central hoje não é de buscar atletas, é sim de adequar o nosso elenco às características e ao planejamento orçamentário de Série B. Guilherme, eu quero pegar esse gancho, você vem falando sobre a montagem do elenco, que alguns jogadores têm contrato podem sair. Nesses últimos meses, quando começa esse período das equipes já estão montando o elenco, começa a surgir muita notícia de contratação, de saída, de negociações. E a gente tem observado que muitas notícias de clubes que se interessam por jogadores que têm contrato com o Bahia ou até que encerrou o contrato com o Bahia, mas se assustam com o valor do salário que esses jogadores recebem ou recebiam no Bahia. E acho que esse é o momento de te perguntar, né, para você explicar. O Bahia realmente tem praticado salários acima do mercado da Série A para que esses clubes, que são clubes até grandes, potências, de nível de estrutura, alguns até maior do que o Bahia. Dê um exemplo aí, só para eu entender. Por exemplo, o Atlético Paranaense com Rossi, o Banfield da Argentina com Oscar Ruiz, o Santos com Rodriguinho, e o Juventude, que o presidente falou publicamente que não renovaria com o Douglas porque o salário dele era fora da realidade. Uhum. Então, é realmente isso que está acontecendo no Bahia? Primeiro, tem uma coisa aí que são as fake news, né? Eu ouvi falar, por exemplo, aí, internet, isso parece que vira verdade, que o Rodriguinho ganhava 600 mil no Bahia. Né? Eu não trato de desmentir fake news, porque se eu vou desmentir todas, eu vou passar meu dia, eu não vou trabalhar, eu só vou ficar desmentindo fake news. Né? Então, assim, esse é um ponto. A segunda coisa importante é que para mim o principal é essa questão, né? As pessoas tratam de salários de jogador como se fosse uma verdade plena. Esse é um tema que deve ser considerado sempre, né? Tudo que você ouvir sobre valor de salário de jogador, outro dia eu vi que a gente tinha contratado Vinícius, jogador que foi para o Goiás, por 180 mil. Quer dizer, realmente, se eu for perder tempo desmentindo fake news, eu não vou fazer outra coisa aqui no Bahia. Eu não vou fazer outra coisa. Segundo, que tem uma realidade pré-pandemia e pós-pandemia. É indiscutível que os salários do futebol brasileiro caíram no pós-pandemia. Os salários que eram feitos até 2020 eram uns. Outros que vieram depois de 2020 são outros, completamente diferentes. Inclusive para os contratos que nós estamos fazendo agora. Então, é normal que você, ao avaliar um contrato antigo, entenda que hoje não cabe mais no futebol brasileiro, e é verdade. É verdade isso. O terceiro tema muito importante é o orçamento de cada clube. Às vezes o clube tem condição de ter um goleiro com um salário tal e outro clube não tem condição de ter um goleiro com salário tal porque está fora da realidade do orçamento daquele clube. Eu sei que um goleiro com a recorrência de participações em Série A, com a frequência que tem de titular de time que joga Sul-Americana, que joga a Copa do Brasil, que joga Série A e que joga a Copa do Nordeste, realmente eu não vejo no mercado, se você comparar com o goleiro do Ceará, por exemplo, goleiro do Goiás, goleiro do Atlético Paranaense, a gente não pratica salários maiores do que esses clubes na média. Né? Isso aí pode ter segurança. Tanto que nossa folha não era maior do que quase todos os clubes da Série A do futebol brasileiro. Presidente, queria saber de você como é que está a questão do material esportivo. A gente pode trazer aqui alguns pontos. O Bahia, por exemplo, está treinando com material que usa desde 2020. A camisa couro, que foi prometida para o torcedor, até o momento não chegou, ficou para a Copa do Nordeste. A camisa sangue foi um erro lá da fábrica, enfim. Como é que está essa questão? O presidente vai tomar alguma atitude a respeito? E mais uma, como você vai recuperar a confiança do torcedor em 2022? Não, veja, Ulisses, eu não concordo. Primeiro, não existe isso, treinar com material de 2020. É o material que está sendo utilizado desde 2020. Não. O mesmo modelo. O mesmo modelo. Isso. Porque mas a forma como você perguntou, parece que o jogador está usando a mesma camisa de 2020 até hoje. É o mesmo modelo de 2020. O mesmo modelo. Geralmente, a cada temporada... Pronto, o mesmo modelo de 2020. Por que isso? Porque em 2020 e 2021, a gente praticamente não vendeu material esportivo. Seria uma irresponsabilidade da minha parte lançar coleção nova com estoque de dentro do clube. Então, o torcedor tem que reclamar se tiver um presidente que produza novos materiais tendo um estoque enorme dentro do clube. Não vou fazer isso. Me desculpe, mas parece um luxo querer mudar de modelo de material de treino. Mas é o normal, presidente. Não é o normal, desculpa. A cada temporada, todo Ulisses, desculpa, mas 2020 e 2021 não foram anos normais, nem no futebol, nem no mundo. Então nós temos que nos ajustar para a normalidade. Seria irresponsabilidade da minha parte, tendo mais de 1.000 camisas em estoque. Por quê? Porque a gente passou 5 meses sem futebol em 2020, nós passamos salvo engano, mais de um ano sem torcedor no estádio e nossa loja fechada em grande parte desse período. Eu não vendi material, eu não tenho que produzir material novo. Para satisfazer o quê? Nada.
Não vou produzir. Enquanto tiver material em estoque, nós vamos treinar. É um material bonito, novo. Os atletas estão treinando com material novo, não é material de 2020. É um material novo e nós vamos seguir desse jeito. Enquanto tiver estoque, nós não vamos gastar dinheiro com novo material, já que esse é bonito, é um material novo, que nos dá a honra de ter a marca Esquadrão ali dentro, e eu não vou gastar dinheiro produzindo material novo, tendo 1000 camisas no estoque, para que depois alguém venha e pergunte para mim por que eu joguei 1000 camisas fora. Então eu não vou fazer isso. Eu acho que a questão é muito clara. Sobre a camisa couro, a gente já anunciou isso, né? Nós já anunciamos, acho que já falamos sobre isso. Qual foi a outra pergunta? Sobre se vai ser tomada alguma atitude com a questão dessas falhas que vem ocorrendo e como... Mas quais falhas? É isso que eu queria entender. Essa questão da camisa, que foi um erro, por exemplo, a camisa sangue, que acabou até dando certo para o associado, foi um sucesso aí, não dá para negar. Mas como vai ter alguma atitude a respeito, vai se manter como está, e como você pretende reconquistar a confiança do torcedor nesse ano? Bom, vamos lá, eu acho que a sua última pergunta é mais importante. As outras eu não entendi exatamente, porque você mesmo disse que foi um sucesso. Não, desculpa. Me desculpa. Você, tá bom. Não, vamos lá. Você disse que foi um sucesso, né? E disse que foi, né, ao mesmo tempo foi um erro que acabou dando certo. Desculpa, foi um erro que acabou dando certo. Desculpa, sim. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o torcedor tem aqui, com todas as críticas que eu sei que eu recebo, e são justas, principalmente pelos resultados em campo, né? Também não estou feliz, eu acordo todos os dias pensando nesse tema. Aliás, é um tema que faz parte das minhas noites, dos meus dias, o rebaixamento do clube, e eu vou trabalhar com todo o afinco. Agora, eu sou extremamente responsável na gestão das coisas. Extremamente responsável. Então, sobre a sua pergunta, primeiro, eu acho que ela está respondida, né? Sobre a questão de uso de material de treino, porque daqui a pouco vai aparecer aí alguém dizendo que nós estamos treinando com a mesma camisa, lava a camisa várias vezes em 2020, e que não é verdade. Por isso que a gente está aqui para perguntar. Claro, exatamente. Então, em relação à confiança do torcedor, nós só vamos reconquistar a confiança do torcedor com o resultado em campo. E com mais nada. Com mais nada. Eu não tenho nenhuma ilusão diferente disso. O que eu tenho que apresentar ao torcedor é algo que nós não apresentamos até agora. Foi o rebaixamento e nós temos que devolver o Bahia à Série A. Essa é a prioridade absoluta. É importante o Campeonato Baiano, é importante a Copa do Nordeste, mas a nossa prioridade absoluta é o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Todo o nosso planejamento está focado nisso. E não existe nada que eu fale ou que eu faça que vai ser suficiente para reconquistar a confiança do torcedor, exceto voltar a vencer, a performar bem e subir para a Série A no final do ano. Beritani, a última pergunta, tem um aqui do colega que está perguntando sobre Edson, renovação, e a minha pergunta é, a situação do Moisés. Se comenta aí, vários sites colocaram, a imprensa de um modo geral, que o Bahia deve alguma coisa do Moisés e que tem um Deve problema, alguma coisa o quê? Deve alguma quantia ao Internacional sobre o Moisés. Que o Bahia não tem a quantia que seria em torno de 3 milhões, muita gente comenta isso aí, a gente não sabe se é verdade, que teve que abater isso aí em função do Bahia dever, porque veio por empréstimo Zeca, veio o próprio Danilo Fernandes. Qual a realidade disso aí? A realidade é o seguinte, não é que o Bahia deve ao Internacional. Quando nós realizamos o empréstimo de Zeca, Danilo Fernandes, só Zeca, Danilo Fernandes, ficou acertado que uma parte do salário seria pago pelo Bahia e outra parte do salário seria debitado de uma eventual compra de Moisés se ela acontecesse. Ou seja, é um encontro de contas. Em vez do Internacional pagar o Bahia e o Bahia pagar o salário do jogador, o Internacional pagou o salário do jogador e isso foi abatido de uma eventual compra se ela acontecesse. Como ela aconteceu, o Inter nos notificou, uma parte desse valor de 3 milhões foi absorvido por essa, digamos assim, esse valor histórico que deveria ser abatido como foi. E a outra parte será paga pelo Internacional oportunamente dentro do previsto no contrato. Mas nós ainda temos crédito do Internacional sobre esse valor, certo? Dentro disso, nós conversamos sobre algumas alternativas de que, em vez de absorvermos o crédito que temos com o Internacional, decorrente da vinda de Moisés, a gente poder absorver um jogador, 2 jogadores, ou por empréstimo com salário pago, ou jogadores que venham em definitivo, né? E isso ainda vai ser uma pauta nossa ao longo de 2022. Se não acontecer, seremos remunerados pelo valor que está previsto no contrato. Mas não tem hoje nenhuma pauta de negociação específica de jogador entre Bahia e Internacional. Sobre Edson, sim, é renovação automática, já estamos, né? Não sei se já assinou o contrato, mas ele segue no clube em 2022. Guilherme, para finalizar, a equipe que o Saldanha estava defendendo hoje publicou uma foto dele no site. Não sei o que escreveu, que eu não vou acertar a ler,
Mas qual é a situação de Matheus Saldanha? O clube negociou em definitivo? O que é que você pode falar para o torcedor? Saldanha, a gente tinha um valor previsto no contrato que ficou alto para... Saldanha foi para um clube da Série B do Japão, não conseguiu ter uma quantidade de jogos, né? Ele praticamente não performou, estava entrando no final dos jogos, alguns jogos sequer foi relacionado. Apesar de a gente achar que é um jogador que tem potencial, ele não se firmou na Série B do Japão e a gente aceitou a ideia de reformular as condições do contrato, porque a gente entendia que era o que cabia naquele momento e fizemos um empréstimo remunerado com opção de compra no final de 2022. É isso? Então, isso. Mas não de acordo com o contrato original, que a gente esperava que ele... que ele fosse mais valorizado lá, mas ele não conseguiu. Obrigado. Presidente, sobre o Ricardo Martins, que não foi anunciado pelo clube, foi demitido também, não foi anunciada a demissão, e eu queria saber, a gente está vendo uma série de adequações financeiras com demissões, que parece natural em decorrência do orçamento, mas eu queria saber se a diretoria executiva vai entrar em alguma readequação financeira. Bom, primeiro que a gente não anunciou a contratação nem a demissão de Ricardo Martins, porque nós não anunciamos isso habitualmente, né? Ele é um funcionário do clube, não ligado ao setor de futebol, e salvo a saída de Lenin, que era um profissional que tinha muitos anos de clube e tinha uma identidade muito forte dentro do nosso clube, a gente não anuncia a saída. Houve outros gerentes que saíram, Fábio Costa, gerente de plano de sócio, saiu em dezembro, Sérgio também, quando saiu, nós não anunciamos, é um hábito do clube, não foi nada diferente disso, né? Sobre readequação financeira, eu pode ter a certeza que, da minha parte, desde a pandemia, eu venho recebendo muito menos do que o que está previsto aí, eu não sei exatamente meus valores, mas Vitor também, né? Desde a pandemia nós seguimos fazendo concessões muito grandes. Eu sempre tomo muito cuidado para falar sobre isso, para não parecer que é um esforço enorme meu em relação ao clube. Pode ser que um dia o Bahia tenha um presidente que não consiga abrir mão de seus valores, porque depende disso para a sua subsistência. Esse presidente vai tratar o tema oportunamente. Se eu fico falando demais nisso, parece que eu estou querendo fazer propaganda em cima dos meus salários não recebidos pelo clube ou do que eu abri mão durante a pandemia. É um tema que eu não me alongo muito, mas pode ter certeza que o meu esforço é maior do que de qualquer funcionário, no sentido do recebimento específico, mas é justo que seja, porque eu tenho uma condição financeira que me permite fazer isso, e eu sou líder do projeto. A partir do momento que eu me predisponho a propor uma readequação financeira de todo o clube e as demissões necessárias, eu tenho que liderar pelo exemplo também. Obrigado. Valeu. Pessoal do Cinegrafistas tem aqui em cima para vocês